Feche seus olhos, vamos juntos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado mais uma vez pelo dom da vida. Obrigado por saber, ó Deus, por meio da palavra, que o Senhor é Deus. E que neste momento estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para te honrar e bendizer o teu maravilhoso nome. Oramos agradecidos, pedindo a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olá, mais uma vez um bom dia para aqueles que eu não o cumprimentei ainda. Um desejoso assim, feliz sábado para você e também para a sua família. Deixa eu só me apresentar aqui brevemente. Eu me chamo Jorge Vinícius, sou aqui de Piracicaba, pertinho de vocês, e estamos aqui pela graça de Deus para partilharmos esse momento gostoso da palavra de Deus. O pão da vida, como aqui nós vimos durante a escola sabatina. Amigos, eu vou pedir para que você então abra a sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Salmos. Você que trouxe aí a sua palavra, a sua espada, abra ela aí. Enquanto você vai abrindo a Bíblia Sagrada, eu vou dizendo aqui algumas palavras com relação a esse livro magnífico que é o livro de Salmos, ou o Saltério, derivada aí, ou deriva do título português do nome da coleção da Septuaginta, né? Psalmonoi, né? O Psalmonoi, plural de psalmos, que designa uma canção cantada com acompanhamentos de instrumentos de corda. Por isso é tão importante, né? A música na adoração. Um manuscrito tem um título interessante com relação à palavra saltério, salmos, né? O psalmos é a tradução grega do hebraico mizmor, né? E nada mais é do que o cantar, louvar. Simplesmente aí colocar aquilo que estamos sentindo nas canções. Às vezes as palavras não conseguem decifrar o que de fato vai na alma. Né? Quando eu digo aqui a alma, né, é o ser todo, né? É o ser ali na sua essência, todos assim de forma a ponto de colocar a Deus aquilo que vai no íntimo de cada um de nós. Na Bíblia hebraica, por exemplo, o título do livro é Terrilim, ou Louvores. Na literatura rabínica, Sefer Terrilim, livro de louvores. Terrilim deriva, então, da raiz halai, ou halal, que significa louvar. Halal, né, é familiar para os leitores de português, por causa da palavra aleluia, né? Então é louvar, engrandecer o nome desse Deus poderoso que aqui acabamos de fazer. E não podemos sair da presença de Deus sem antes ouvir também o que Ele tem para nós. E nesta manhã estamos aqui. Estão com a Bíblia de vocês aberta? No capítulo 37 e o versículo 1 em diante. Diz bem assim a minha tradução: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas, ou dos que praticam a iniquidade. Esse é o conselho já no início do capítulo 37. Coisas ruins talvez aconteçam em nosso meio. Pessoas que talvez de alguma forma ilegal prosperam, se dão bem, seja na vida profissional, estudantil, ou até mesmo dentro das congregações, das igrejas. Diz a Bíblia. Nós não vamos atentar somente sobre essas coisas, mas eu estou aqui só
mostrando para você que coisas ruins acontecem em todas as áreas humanas, em todos os aspectos humanos. A corrupção faz parte da essência humana. Depois que o pecado entrou na terra, infelizmente trazemos isso. Por isso, a necessidade de todos nós de estarmos na presença de Deus, de ouvir e aprender sobre este livro, de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para melhorar a nossa vida. Chegaremos ao patamar de perfeição? Claro que não, senão com a presença de Cristo na vinda nas nuvens dos céus, mas até lá, todos nós devemos continuar avançando pela fé. Vamos continuar lendo? Diz o versículo 2: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Quem esses? Os malfeitores. Quem esses? Aqueles que praticam a iniquidade. Como diz o texto, não tenham inveja desses. Pastor, quer dizer que eu posso ter inveja daqueles que não praticam tais coisas? Claro que não. Mas você precisa, de alguma forma, avançando pela fé, sem deixar com que esse sentimento tome conta de você. A inveja, a cobiça. Precisamos nos soltar, nos desapegar dessas coisas, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila. Mas essa é a orientação do Senhor. Não tenha inveja dos malfeitores, nem daqueles que praticam a iniquidade, porque dos tais virá recompensa. Então entrega, o teu caminho a Deus. Confia em Deus. Deixa com que Deus faça justiça, não no seu tempo, mas no tempo dele. Às vezes é difícil. Nós queremos as coisas assim no ato, Mas Deus é misericordioso. Talvez Ele vá ainda dando mais chances, mais oportunidades, para que a pessoa de alguma forma entenda que aquilo que ela está fazendo não é tão coerente, não é tão certo como ela pensa. Deus vai sempre trabalhando conosco. A prova disso é que você está aqui nesta manhã. E Deus quer e tem uma mensagem especial para você, para mim. Vamos continuar a leitura? Agora sim, eu queria dizer para vocês que nós vamos focar mais nesses versículos seguintes. Mas antes, deixa eu dizer algumas coisas sobre o livro de Salmos. Os Salmos, ou Saltério, como aqui a gente já viu, são composições inspiradas de vários autores, sendo a coleção, que a coleção toda foi reunida ali, provavelmente, ou por sua forma final, que o Saltério, eles são 5 livros, ou 5 rolos. Hoje nós temos, pela graça de Deus, assim, dentro de um livro, 66 livros, mas o Saltério, 150 salmos. Eles eram originalmente divididos em 5 rolos, 5 livros. Esse que nós estamos tratando agora, o 37, faz parte do primeiro livro. Ok? E ele foi reunido, todos esses salmos, através de Esdras e Neemias, ou alguns dos escribas imediatamente posteriores a eles. Ok? 8 nomes de pessoas, eu e você precisamos saber, ou quem sabe nos subtítulos da nossa Bíblia, do nosso livro sagrado, às vezes mostram. Eles aparecem esses nomes, esses autores, ou colaboradores, compiladores, músicos, ou até mesmo os associados à composição. Quem são estes? Pelo menos 8 pessoas. Primeiro delas, que tem mais salmos, mais canções ou mais orações escritas, é Davi. Depois temos Asaf, Corá, Moisés, Remã, Etã, Salomão e também Jedutum. Todos estes
tem ali uma participação para que pudessem fechar então o livro dos Salmos. 150 salmos. Alguns dizem que a Bíblia é Deus falando conosco. Tem até alguns, me permitam usar, né, a expressão, alguns memes por aí utilizados, de que às vezes a pessoa quer ouvir Deus falar com ela. E aí nesses memes eles falam assim, vai ler a Bíblia em voz alta. Né? É Deus falando com o pecador, é Deus falando com o ser humano, com o seu filho. O livro dos Salmos, alguns, né, estudiosos dizem que é o ser humano, o filho, o pecador, falando com Deus. Geralmente são petições, coisas que vai na alma, que somente através das canções conseguimos dizer, nos expressar a Deus. Esse é o livro de Salmos. Inspirado por Deus, esses homens então escreveram. Davi, por exemplo, na sua coletânea, Lê David, escreveu aí pelo menos 37 salmos. No livro 1, 18 no segundo livro, 1 no terceiro, 2 no quarto e 15 salmos escritos no quinto livro. Davi é um dos maiores autores aí dessas orações, dessas canções ditas a Deus. Todo ser humano, independente da sua classe social, independentemente da sua cultura, todos os seres humanos, em algum dia esteve ou estão vivendo em apuros, ou viverá. Mundo de pecado, bem-vindo a esse mundo. Porém, Deus nos socorre. Você precisa saber disso. Por mais apurado que você esteja, Deus está com os braços abertos, e desejoso em te socorrer, em te ajudar. Esse é o tema da abrangência universal do livro dos Salmos. Nesses poemas sagrados, ouve-se o clamor não somente dos hebreus em seus dias, mas também de todos os seres humanos, que eleva a Deus em busca de ajuda essas orações ou essas canções. Por isso é importante o livro dos Salmos. Deus ajuda, Deus nos proporciona essa bênção da sua onipotência e provê a todo aquele que o busca com fé e esperança o auxílio desejado. Não é de se surpreender que o livro dos Salmos tenha por séculos inspirado tanto judeus quanto cristãos em suas eras, particularmente a devoção pública. Esse livro serviu tanto para a liturgia do templo hebraico na sinagoga e das sinagogas, como para os inários hoje da igreja cristã. É também um livro de orações do solitário Filho de Deus a despeito da sua etnia e credo. Deus é bom e Ele está desejoso em conceder ao Filho que o busque em oração e coração contrito aquilo que Ele tanto espera. Quem sabe, o auxílio do Senhor. Uma parte importante da adoração no templo era o canto dos salmos, por coros antifônicos ou pelo coral e pela congregação em estilo responsivo. Davi fixou esse modelo ao confiar o ministério de louvor ao Senhor, a Asaf e aos seus irmãos, quando levou a arca à nova tenda em Jerusalém. Como nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 36. De acordo com a Mishnah e o Talmud, designava-se um salmo a cada dia da semana para ser cantado depois do sacrifício diário, quando esse se vertia a libação do vinho. Assim era utilizado o livro dos Salmos. Ok, vamos voltar para a palavra e vamos ler mais um pouquinho. Assim como você está,
Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Querido bom Deus, Pai Santo, obrigado mais uma vez por Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito move, ó Deus, os nossos pensamentos e nosso coração. Neste momento que possamos ficar focados na mensagem do que o Senhor tem para nós. Fale conosco nesta manhã, dirija-nos pelo poder do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Quem está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo a leitura. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Aqui ele retoma lá os primeiros versículos do capítulo, mas eu queria parar aqui com vocês e meditar nesses verbos tão importantes para a nossa vida. Confiar, alegrar, entregar e descansar. 4 verbos que o Filho do Papai do Céu precisaria conhecer e viver. Confiar, alegrar, entregar e descansar. Amigos, quando fui para o seminário, alguns anos atrás, trabalhava, tinha uma vida estável, financeiramente também estável, estava tudo tranquilo, tudo certo, mas algo chamava. E aí quando eu me vi, já tinha feito vestibular, tinha passado, e pela graça de Deus eu estava indo para o seminário adventista, para estudar teologia. Eu fiz o seminário, lá na Bahia, na FADBA, e para ir para lá eu tive que pedir as contas do trabalho, onde eu já estava há 14 anos. O chefe, o encarregado não queria me dispensar, mas eu precisava, porque tudo precisa do valor, Mas mesmo assim, resumindo a história, eu não conseguia a dispensa do trabalho. Eu tive que pedir a conta, deixei lá muitas coisas, que aparentemente, ou quem sabe era direito meu, mas para que eu pudesse ir para o seminário. 14 anos de empresa, não deu para fazer muita coisa. O que eu consegui sair de lá da empresa foi simplesmente pagar um semestre todo de aluguel, são 8 semestres. O primeiro eu garanti, do aluguel, e depois também o primeiro semestre da faculdade. Depois disso, o que sobrou foi só para durar ali um mês e pouquinho. Quando eu me vi, amigos, quem já esteve na FADBA aí? Tem a FADBA lá em cima, depois Capoeiro Sul, depois lá embaixo, Cachoeira. Aí os bancos, era tudo lá embaixo, aí a gente desce lá embaixo, me perdoe a redundância, descemos lá então, e lá, ao tirar, colocar o cartão ali na máquina, no banco, eu vi ali os últimos R$36 que tinha na conta. Isso com uma esposa e uma filha de 3 anos de idade. Eu falei, meu Deus. Cheguei, ali diante do caixa eu vi aquela cena. Falei, e agora? A gente sabe, o pai de família, a gente sabe que está acabando. Mas quando você se depara com o que você tem de fato, agora acabou. Tirei o que deu para tirar, subi novamente,
Fiz lá como, né, os nossos queridos baianos, né, eles dizem, né, fiz a feira ali com o que tinha e fui para casa. Cheguei em casa, falei assim para minha esposa: Pamela, agora acabou. Literalmente, agora iremos viver pela fé. Tudo onde eu me segurava, nos recursos, no trabalho, eu tinha tudo isso, assim como cada um de vocês tem. E para um pai de família se ver tão vulnerável assim, não é fácil. As contas chegam e da onde vamos tirar? A criança pede, não é luxo, mas é o básico. E você não tem da onde tirar. Meus amigos, aquele semestre, apesar de estar com o aluguel garantido, a faculdade primeiro semestre garantida, já foi uma prova. Quando eu vi, falei: agora acabou, Pamela, não temos mais nada. Eu lembro da gente nos ajoelharmos e orarmos a Deus. E em um momento da minha oração foi: Pai, agora estou nas tuas mãos. Cuida de mim. Alimenta minha família. Não tenho condições. Estou aqui porque eu entendi que o Senhor me chamou. Agora me ajuda. Amigos, nunca tivemos assim em abundância, mas nunca precisamos mendigar o pão. Sempre foi certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque como título do meu sermão, eu quero que você saiba, esse é o título, que Deus cuida, que Deus não desampara. Talvez o seu problema não seja como o meu de alguns anos atrás, financeiro. Talvez você esteja passando por algum problema familiar. E eu também não quero ser como esses pregadores que nós temos por aí afora, né? Jogando ao léu porque eu vou atingir alguém. Não é isso, não é o propósito. Mas nós vivemos em um mundo de pecado e possivelmente alguns de vocês tenham dificuldade no relacionamento matrimonial. Deus cuida. Os filhos que estão distantes, ou os pais, que você não tem de onde tirar recurso, não tem como visitá-los, não tem como levar, Deus cuida. É isso que eu quero que você saiba. Deus está desejoso em cuidar de você. Mas para isso, voltamos para a Bíblia e precisamos confiar em Deus. E confiar em Deus não é como eu fiz. Agora acabou. Literalmente estou nas tuas mãos. Isso foi a consequência de algo que eu já tinha, vamos dizer assim, sem saber, entre aspas, o que poderia acontecer, a decisão que eu tomei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá, e quando eu chegar lá? Esse foi uma das falas do meu encarregado. Jorge, quando você for lá, chegar lá, tudo bem. O que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai sustentar seu lar, sua família? Essa foi a resposta que eu dei para ele. Não sei. Eu preciso estar lá para saber. Essa foi a resposta. Acho que vinda do céu. Sem querer, estava mostrando uma fé para ele. Ok, fui. Agora a circunstância não tem jeito. Agora estou nas tuas mãos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não é assim. Confiar no Senhor não é fechar os olhos, vou atravessar a rua e seja o que Deus quiser, Ele vai me livrar. Não é isso. Você precisa ser sábio, você precisa ser inteligente. Deus faz de você, e você é um ser racional, Ele não quer que você simplesmente creia por crer, confie por confiar. Você precisa de fato saber quem é esse Deus que te chamou, que te trouxe nesta manhã aqui. Por isso a palavra de Deus diz: confia no Senhor. Primeiro, confia. Com os melhores antídotos, amigos. Lembrem-se que aqui o
o enredo ou toda o contexto aqui é os malfeitores, é os que praticam iniquidade. Deixe esses que prosperem lá. Continue confiando no Senhor. Não abandone a sua fé. Não deixe Deus assim, seja o que... Não é desse jeito. Os melhores antídotos para a irritação ou ira são a confiança em Deus e o envolvimento contínuo na prática do que é de maior ou de grande valor para Deus e para o ser humano. Qual é? Alimenta-te da verdade. É isso que diz o texto. Confia no Senhor e alimenta-te da verdade. Se você assim faz, faz bem. Você precisa saber em quem você está confiando. Confiar em Deus está ligado em conhecer a Deus. Você não consegue conhecer, ou quem sabe, confiar em quem você não conhece. Você só entrega as chaves da sua casa para alguém que você conheça. Se você não conhece, você não confia. Como você vai entregar a chave do seu carro com a sua esposa, suas filhas ou seus filhos, para que esse amigo ou essa amiga os leve até o outro lado da cidade? Se você não conhece essa pessoa, como confiar? Precisamos conhecer. Por isso a Bíblia diz: alimenta-te da verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a... Conheça Jesus. Ao conhecê-lo, você vai confiar. Versículo 4. Agrada-te. Agrada-te. Quando escolhe, eu e você escolhemos então o que de fato agrada a Deus, o que ama a Deus, a pessoa então desfruta essas bênçãos de Deus. Lembra o que disse Paulo? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como me alegrar com as coisas de Deus se é o Jorge quem vive? É impossível, porque a minha carne, não sei se eu sou diferente de vocês, talvez não, mas eu não gosto das coisas de Deus, humanamente falando. Estou me fazendo entender? Pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer assim, todos aqui gostam, anseiam acordar às 3 da manhã, se colocar de joelhos e orar a Deus? Não por 2 minutos, nem por 20, nem por 1 hora. Todos anseiam isso? Lembra que Jesus, a vontade de Jesus era fazer a vontade de quem? De Deus. Se eu e você estamos cheios de nós mesmos, logo não nos alegramos das coisas de Deus. Quando as coisas de Deus estão pesadas em nossa vida, o estudar a Bíblia, separar um tempo para a oração, separar um tempo para o estudo da escola sabatina. Eita, hoje tem reunião, hoje tem JA, hoje... Quando as coisas espirituais começam a tomar lugar, assim de forma enfadonha, pesada, tem alguma coisa errada. Precisamos recalcular a rota, porque a vontade de Deus é que nós nos alegremos nele. E para alegrarmos com as coisas do Senhor, precisamos estar cheios de quem? Dele. Confia no Senhor. Faz o bem. Confiando, você se alegra em Deus. Entrega, que é a próxima palavrinha aí, né? O versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso tem a ver, amigos, não simplesmente com entregar ao Senhor o fardo que nos é pesado. David Livingstone diz o seguinte, que esse versículo sustentou na África e também na Inglaterra por muito tempo, o período que ele passou lá, porque ele conhecia Deus, então entregava nas mãos de Deus a sua vida.
E isso ajudou ele avançando pela graça de Deus, confiando, se alegrando em fazer a vontade de Deus e também aí entregando a Deus todas as coisas, o caminho dele. Só quando conhecemos, ou melhor, quando para confiar ali precisamos conhecer e nos alegrar então naquele que conhecemos, confiamos, entregamos os nossos fardos e as nossas dificuldades, só então diz o versículo que descansamos. Versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Estão fazendo, lembra que o contexto aqui são os malfeitores, injustiças contra você, estão se levantando contra você, dizendo palavras que você jamais disse. É difícil, né? A gente reverter a situação. Por isso precisamos confiar em Deus, nos alegrar em fazer a vontade de Deus e então entregar todas essas, me permito usar essa expressão, picuinhas, fofocas, nas mãos do Senhor. Pessoas que estão se levantando para causar injustiça na sua vida, deixe para o Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. E só então você vai descansar. Descansar. Fazendo e se alegrando nas coisas do Senhor. Único meio para que eu e você possamos descansar, como diz o texto, é se entregarmos o problema. O problema é que o ser humano, ele entrega assim o problema para Deus. Resolve aí, mas ele tenta resolver por si. Ora a Deus, Senhor, que faça a sua vontade, mas sai daquela oração, pega o telefone e tenta resolver o problema. Está confiando ou não está confiando? Não é verdade? Que tipo de confiança é essa? Tome aqui o meu carro, vá lá e tire então tantos valores para mim e traga de volta. Espera aí, deixa eu ligar aqui a câmera do carro, vou acompanhando você, vou ligar o GPS do carro, o transmissor, vou saber por onde. Isso é confiar, né? Confiar é entregar. Pastor, isso quer dizer que estou falando em Deus, não no ser humano. Diz a Bíblia, maldito o homem que confia no sentido genérico, quer dizer que eu não posso confiar na minha esposa? Claro que não. Quer dizer que eu não posso confiar no meu amigo? Claro que não. Quando se trata da salvação, eu não posso confiar nele. Eu tenho que confiar na Bíblia, na palavra. É aqui que deve estar minha confiança. Mas sim, eu posso confiar no meu amigo, mesmo tendo a probabilidade de me frustrar. Foi isso que aconteceu com Deus no Éden. Quem aqui se lembra? Deus deu a eles o livre-arbítrio, confiou neles todo um planeta perfeito em suas mãos. E eles perderam. Sendo sem pecado, assim eles perderam. Imagine nós, imagine eu, imagine vocês. Em algum momento, nós iremos nos frustrar uns com os outros. Isso é para ser algo normal na nossa vida? Claro que não. Precisamos manter a confiança em Deus e fazer o que Deus nos ensina a fazer. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Se assim fizermos, já estamos de bom tamanho. Já estamos avançando bem. Estou me fazendo entender? Amigos, descansa. Entrega o seu problema a Deus e descansa. Agora você só consegue entregar, ou melhor, descansar se entregar. Agora você só consegue entregar o problema se de fato você conhece para quem você está entregando. Se você não conhece essa pessoa em quem você está entregando o problema, você é igual uma criança. Empresta, eu tenho uma menina de 10 anos, empresta para a amiguinha, ela empresta e assim, parece que não solta o brinquedo. Pode deixar, aí ela solta, não é? Aqueles que têm filhos
sabe do que eu estou falando. Precisamos entregar. Só assim iremos descansar. Confia, alegra-te nas coisas de Deus, entrega seu problema nas mãos de Deus e descansa. Pensamento hebraico, que também é o nosso, não tão diferente, só por conta da cultura, eu só consigo descansar se antes eu entregar. Eu só consigo entregar se de fato eu confiar em quem estou entregando. Posso fazer um apelo para vocês? Quem aqui nesta manhã gostaria de conhecer mais a Deus? Deixa eu ver as mãos. Sabe como é que a gente faz isso? Estudando o livro sagrado. Somente por meio da palavra de Deus. E aqui está o apelo. Quem quer estudar, conhecer, se aprofundar, voltar às suas origens, lá naquele primeiro amor, ler a Bíblia como lia no princípio, orar como orava lá no princípio, frequentar, vir às reuniões espirituais como fazia lá no princípio, para conhecer mais a Deus. Quem aqui gostaria? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja Deus. Só assim iremos de fato confiar em Deus, a ponto de nos alegrarmos nas coisas de Deus, então de entregarmos os nossos problemas, e também as nossas alegrias nas mãos de Deus. E então descansaremos. Talvez tenha alguém aqui no sábado do Senhor, no Shabat, no dia de descanso, preocupado com alguma coisa. Deus quer que você descanse. Se desligue dessas coisas que te atrapalham. Confie no Senhor. Conheça o Senhor e viva de fato o sábado como Deus deseja que vivamos. Descansando no Senhor. Se esse é seu desejo, peço que você feche seus olhos para que juntos possamos orar. Querido bom Deus, Pai Santo, obrigado mais uma vez por tua palavra. Obrigado por saber que não é simples confiar. Precisamos conhecer. E para conhecer, precisamos estudar, ler a tua palavra, frequentar, ó Deus, as reuniões, ouvir e aprender mais do Senhor, a ponto de entregarmos as nossas preocupações, as nossas dificuldades e até mesmo, Senhor, as nossas alegrias. Confiar a ponto de entregar, para que então, ó Deus, possamos descansar. Abençoe a cada um dos teus filhinhos aqui nesta manhã. Que cada um deles, ó Deus, sintam o amor do Senhor e o abraço quente do nosso Espírito Santo. Do Deus Espírito Santo atuando em nossas vidas. Abençoe-os, proteja-os e os livre do mal. E nos ajude a descansar no Senhor. Pois o Senhor cuida de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.